Aleluias! A paz do Senhor, amada igreja, amém? Glória a Deus. Quem chegou aí recentemente do encontro, dá um glória a Deus aí para eu te ver. Aleluias. Amados, é muito importante essa continuidade de estar vindo à casa do Senhor, porque o encontro, ele é simplesmente o início. Se você for impactado naquele lugar, eu quero falar para você que continuar vindo à casa do Senhor para aprender mais, para estar em comunhão com os irmãos, para estar sendo aquecido, vai nos trazer experiências ainda mais maravilhosas, amém? Então não deixe, você que veio recentemente do encontro, não deixe de estar participando, de estar junto, de estar nas células. E você que já é da igreja, você já sabe esse segredo maravilhoso. Continue a vir, a congregar e não falte. A não ser numa eventualidade, algo que precise. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 8. Está aqui, Amandinha, a água já. Amém? Vocês encontraram? 1 João 3, 8. Amém, aleluias. Amados, como lá no encontro, né, eu ministrei muito assim sobre a cura que o Senhor ele pode trazer aos nossos corações. Hoje eu gostaria de estar falando mais um pouquinho sobre isso, né? Como darmos continuidade, né? Como continuarmos cultivando essa cura que o Senhor derrama sobre nós. E é muito interessante porque naqueles dias, né, o Senhor ministrou muito aos nossos corações. E uma coisa que eu sempre falo, que cura, ter a nossa alma, o nosso interior curado, é deixar com que o Espírito Santo, ele comece a sarar as nossas feridas. É começar com que o Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo sarar todas as nossas mágoas, o nosso rancor, as feridas que existem na nossa alma. E ter uma continuidade dessa cura é decidir deixar o Espírito Santo curar a nossa alma todos os dias. Porque muitas vezes não vai ser uma cura instantânea, né? Não é como o fermento que a gente coloca na massa, o bolo cresce e fica aquela coisa linda, maravilhosa. Mas é um processo. É como o fermento que se usa no pão. Você coloca ali um pouquinho, aí você vai esperando, deixa descansando lá e vai cultivando. Daqui um pouco você vai lá, mexe um pouquinho na massa, deixa lá, até ele se formar aquele pão bem bonito que a gente compra na padaria. Então, basicamente, buscar a cura das nossas emoções é um processo. Às vezes, para alguns vai ser um processo lento, para outros vai ser um processo acelerado, né? Vai ter pessoas que vai se sentir, olha, eu recebi a cura do Senhor, pronto, largou tudo e foi viver essa cura. Então, nós precisamos estar atentos, porque não existe uma receita específica, e essa receita vai servir para todo mundo. Cada pessoa tem uma particularidade com Deus. Assim como a nossa digital. E da mesma forma o Senhor vai tratar cada coração. Mas o que nós sabemos é que para alguns pode demorar mais, para outros pode demorar menos. Mas o que nós sabemos é que o Senhor ele deseja curar o nosso coração. O que nós temos certeza é que todos precisam receber essa cura do Senhor. Sarar essa ferida da alma. Amém? E em 1 João capítulo 3, verso 8 vai falar o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Feche os seus olhos rapidamente. Eu quero que nesse momento você apresente a sua vida ao Senhor. Você peça ao Senhor para que Ele venha tomar cativa a sua mente, a sua atenção.
Que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Senhor, eu quero pedir que os anjos do Senhor continuem sobre este local. Que os anjos do Senhor estejam à porta, estejam sobre esse altar. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, me usar conforme a sua vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, tomar de conta, ó Deus, de todas as minhas ações, de todas as minhas palavras, os meus pensamentos. Que aqui seja ministrada a tua vontade, o teu querer. Desde já, Senhor, eu repreendo toda distração. Eu repreendo, ó Deus, todo espírito que queira muitas vezes, Senhor, atrapalhar. Mas que os anjos do Senhor estejam sobre esse lugar. Todo cansaço bata em retirada. Toda fadiga, todo pensamento acelerado bata em retirada. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar a sua calmaria sobre nós. E que nós possamos entender que esse é um dos momentos mais importantes do culto, aonde o Senhor fala aos nossos corações. E que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor porque Ele merece, aleluias, glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, né, ela é bem específica e ela fala que o diabo, desde um princípio, o que ele pratica vive pecando. E desde o princípio o que ele mais quer, né, é continuar assim. E como eu costumo falar, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos as promessas de Deus. Nós recebemos a promessa da salvação, nós recebemos, né, tudo que a Bíblia diz que nós merecemos. Mas nós também, juntamente com isso, adquirimos o inimigo, né? Assim também nós lutamos, né, contra o diabo. Nós não adquirimos simplesmente as coisas boas, as bênçãos. Nós também adquirimos muitas vezes essa guerra com o diabo. E eu e você precisamos estar constantemente preparados para essa batalha espiritual. Porque para que nós venhamos cultivar a cura que o Senhor derramou sobre o nosso ser, sobre a nossa alma, as feridas que o Senhor sarou, eu e você precisamos entender que nós não devemos lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós vivemos numa batalha espiritual. Amém? Você tem entendimento sobre isso? Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala também que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo sentimento que muitas vezes nos afligia, tudo isso era obra do diabo. Um espírito de rejeição, um sentimento de rejeição, né? Um sentimento de não se sentir suficiente, impulsividade, medo, tudo isso eram obras do diabo. E que muitas vezes nos acompanha, quer acompanhar a nossa alma, quer acompanhar o nosso ser. Amados, não existe coisa mais triste do que um sentimento de frustração. Eu, graças a Deus, eu nunca reprovei de ano na escola. Mas eu acredito que deve ser um sentimento de muita frustração. Você está ali ralando o ano todinho, estudando, né? Mas quem rala e estuda, né, não reprova não. Mas você está ali indo para a escola pelo menos todos os dias, né, para as coisas. E muitas vezes aquele sentimento de chegar no final do ano, saber que todo mundo rompeu e você ficou para trás é muito triste. E existem muitas áreas onde o diabo ele quer trabalhar com sentimento de frustração para nos parar. Porque o Senhor ele nos fez de uma forma tão única que eu e você, nós temos capacidades, cada um na sua área, no seu dom, né, no seu ministério, tem capacidade de exercer algo sobrenatural para o Senhor. Às vezes você tem o dom de aconselhar, você tem o dom de ouvir, porque isso é muito importante. Porque hoje em dia as pessoas só querem falar. Elas não escutam, elas apenas esperam a vez delas de falar. E é importante, amados, nós falarmos, mas nós também ouvirmos. E existem pessoas que são tão feridas, né? E muitas vezes o Senhor ele quer nos usar como um canal de cura para essas pessoas. E a partir do momento que eu e você entendemos que nós estamos numa batalha espiritual, nós não vamos sair por aí discutindo com pessoas. Nós vamos entender que pessoas carregam marcas. E nós devemos ser motivo de cura. Nós podemos ser um instrumento de cura na vida dessa pessoa. Aleluias. O Senhor, amados, Ele não tem o desejo de simplesmente curar as nossas doenças físicas.
Não é simplesmente um desejo de curar a nossa dor de cabeça, né? Ou algo mais sério. Mas o Senhor, Ele tem o desejo de curar a nossa alma. Porque a partir do momento que a nossa alma for sarada, até as enfermidades físicas, elas sumirão, amados. Existem tantas pessoas procurando métodos, meios para conseguir melhorar. Mas eu falo para você, às vezes o que precisa é uma cura emocional, é uma cura do seu interior, é sarar essa ferida que está aí dentro. Quantas pessoas muitas vezes se frustram nos seus casamentos e não querem mais saber de nada. Mas eu quero falar para você, ei, o Senhor, Ele tem poder para curar tudo isso. E Ele faz, a partir do momento que eu e você dermos espaço para isso acontecer. O Filho de Deus, Ele se manifestou, Ele apareceu, Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se você ainda identifica alguma obra que muitas vezes te paralisa, o Senhor, Ele quer curar. Ele quer curar isso. Mas às vezes quando o Senhor chega para falar assim, olha, eu quero te dar algo. Você aceita o Senhor Jesus, reconhece que Ele é o Filho de Deus. E o Senhor fala assim, olha, a partir de agora eu quero te entregar algo. Para que você possa lutar espiritualmente. Para que você possa entrar nessa batalha espiritual. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios 6:11. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós também nós ganhamos, né? Nos é adicionado. Isso aqui que está escrito em Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Amados, é interessante que no verso 13 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Muitas vezes quando nós nos encontramos com o Senhor e nós sabemos que o nosso ser, ele foi curado, as nossas emoções, o nosso interior, ele foi sarado pelo Senhor, nós achamos que pronto, né, acabou. Mas aqui fala que nós devemos resistir no dia mau. Porque aquele sentimento, ele pode voltar a bater na sua porta. Ele pode voltar a bater na porta da sua alma. Resistir o dia mau, amados, é quando esse dia chegar, nós corremos para os pés do Senhor e verdadeiramente nos prostrarmos diante daquele que pode fazer alguma coisa. Resistir ao dia mau é nós estarmos firmados em Deus e identificarmos quando o pensamento de angústia, quando o sentimento ruim quiser vir até nós darmos um stop para ele e sabermos que o Senhor, ele não quer mais trabalhar no passado, mas sim no presente, para que nós possamos ter um futuro glorioso com ele. Então, muitas vezes, quando o seu passado voltar a bater a sua porta, lembre-se desse versículo, Efésios 6:13. Resisti o dia mau e permanecei o quê? Firmes. É incrível como o Senhor, ele nos dá experiências para isso. Existem situações que nós vamos olhar, nós vamos lembrar, nós podemos sim ainda chorar com aquelas recordações, mas aquilo não pode mais te paralisar. Aquilo não pode mais nos paralisar, porque o Senhor veio e fez nova todas as coisas. Eu tenho uma mania, eu estou me policiando em relação a isso. Todas as vezes que eu vou fazer o retorno, eu fico olhando sempre, né, pelo retrovisor para poder ir passando para a próxima faixa. Só que às vezes eu fico olhando tanto para trás para poder entrar, que o abençoado que está na frente às vezes não entrou e eu estou acelerando e olhando para trás, eu estou quase entrando na traseira do outro carro. Então é importante nós tomarmos cautela, olhar para trás para sabermos
por onde devemos pisar, mas também estarmos olhando para frente, sabendo que o Senhor, Ele tem um projeto com o nosso futuro. Ele deseja isso. E muitos de nós ficamos assim, o tempo todo olhando para o retrovisor, o tempo todo olhando para trás para poder tomar cuidado. E esquecemos de olhar para o presente, para aquilo que está acontecendo no agora. Amém? Abra comigo em João 5. João 5, verso 1. Nós vamos falar sobre a cura de um paralítico, amém? João 5, verso 1. Aleluias. João 5, verso 1 vai falar. Vocês encontraram, amém? A palavra do Senhor nos fala assim, ó. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos ficar até aqui por enquanto, até o 7. Amados, eu sempre amei essa história. Eu lembro que assim que eu me converti, uma vez, né, o pastor estava pregando sobre isso e eu imaginando, que eu gosto disso, sabe? Minha mente é muito assim. Eu imaginando o tanque, eu imaginei o enfermo. Sabe, será que você consegue visualizar, enquanto você lê a palavra de Deus, todo aquele cenário? Amados, devia ser uma coisa muito triste. Cadê? Devia ser uma coisa muito triste, porque a palavra fala aqui, ó. No verso 3, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Era um cenário totalmente caótico. Só existia pessoas precisando de cura. Era um cenário onde só existia pessoas doentes. E muitas vezes dentro das igrejas é da mesma forma. Existe pessoas doentes precisando de cura. Eu tenho certeza que quando o Senhor te trouxe até aqui, você estava precisando de uma cura. Se não está até hoje. E, amados, a palavra do Senhor fala que o Senhor vira o olhar. O Senhor começa a olhar para aquele homem. Ele enxerga aquele homem. Por mais que aquele homem se achasse insignificante, ao ponto de não ter ninguém que o colocasse dentro daquele tanque, para que ele pudesse receber a sua cura, o Senhor olhou para ele. Então, por mais pequeno que você se encontre, que você se ache, por mais que você se ache incapacitado, o olhar do Senhor, Ele está sobre você. O Senhor, Ele enxerga valor em nós. Sabe, por mais incapacitados que nós venhamos nos achar para assumir uma certa posição, o olhar do Senhor, Ele se vira para nós. A compaixão e a graça do Senhor, ela chega até nós. Nós não estamos aqui, nós que exercemos alguma coisa para Deus, nós não estamos aqui muitas vezes por mérito, mas é pela graça, porque o Senhor achou graça em nós. E independente de como está o seu coração, o Senhor, Ele acha graça em você. E algo que me chamou a atenção é que quando o Senhor vira para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Amados, para que uma pessoa ela venha ter uma cura, ela precisa identificar que ela precisa disso, que ela está doente. Para que uma pessoa ela venha marcar uma consulta com o médico, ela, pelo menos, né, se não for psicológico, ela precisa ir com alguma enfermidade para falar, para entregar ao médico.
E aquele homem, o Senhor fala para ele: olha, você quer ser curado? E ele responde de várias formas, mas ele não responde a pergunta do Senhor. Ele desdobra, e muitas vezes o Senhor está falando assim: olha, você quer ser curado nessa noite? Ah, Senhor, mas eu fui muito ferido, eu fui decepcionado, eu confiei. Não, meu querido, você quer ser curado nessa noite? Você quer continuar com essa cura que o Senhor derramou sobre a sua vida? É isso que o Senhor está perguntando. Ele não está perguntando se você sofreu, se você foi atropelado, machucado, abatido, sofrido. Não, Ele quer saber se você quer a cura. O problema Ele conhece. E olha o que aquele homem responde. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Amados, existem coisas em nossas vidas e situações que nós vamos precisar de amigos. Aquele homem não tinha nenhum amigo que o pudesse o ajudar naquele momento de dor. Passar por uma enfermidade, quem aqui já ficou doente, acamado, precisando do auxílio dos outros, né? Já é muito difícil. E quando você não tem amigos, se torna ainda mais difícil. E assim, eu lembro de uma vez, que assim que eu ganhei o Gabriel, né? Eu estava lá naquele momento de resguardo, e eu lembro que a Thaís e a irmã Ana chegou lá em casa. E eu pensei, vieram visitar as crianças, a criança, né? E elas chegaram lá: ó, nós viemos aqui lavar a casa para você. O que é que precisa fazer? Precisa lavar uma louça? Precisa limpar uma casa? E graças a Deus já estava feito, né? Mas eu tinha amigos. Eu tenho amigos. Se eu precisasse, eu tinha amigos para me ajudar. Mas existem pessoas que passam por situações e que se fecham de uma forma tão brusca que não consegue, fica como aquele homem, não consegue ter um amigo para o ajudar na hora da dor. Será que você tem algum amigo que você possa compartilhar? Será que você tem algum amigo que você possa falar para ele: olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por tal situação. Nossa, eu preciso que você me leve até o hospital. Eu preciso de uma ajuda. Porque nós, amados, precisamos abrir a nossa boca. Porque se nós temos amigos, é porque nós também precisamos ser amigos, né? Porque muitas vezes a pessoa fala: mas eu vou semear porque eu quero receber. Então, para que você possa ter amigos, seja um amigo. Seja como os amigos da história de Marcos, capítulo 2, que fala que tinha um paralítico, né? Ele estava acamado, um enfermo. E ficaram sabendo que Jesus estava por ali na redondeza. E eles falaram: vamos levar nosso amigo lá. Eram 4 amigos, falaram: vamos levar nosso amigo para ele receber essa cura, porque ele está enfermo. E quando eles chegaram lá, amados, a multidão era tão grande que eles não conseguiam chegar perto de Jesus. E sabe o que eles fazem? Pegam esse enfermo e passa esse enfermo, fala que eles abriram um espaço onde pudesse descer uma pessoa. E eles passam esse enfermo pelo telhado, para que ele pudesse se encontrar com o Senhor Jesus. Será que você tem amigos assim? Será que você tem amigos que, se você precisar, vão te carregar, vão subir no telhado com você nas costas e vão colocar você para descer, para que você possa ter um encontro com Jesus? Porque a melhor amizade que a gente possa ter são amizades que nos levam para perto do Senhor. Amizades que nos fazem ficar mais perto de Jesus. Aquele homem não tinha ninguém que pudesse o levar até aquele local de cura. Já aquele outro homem, de Marcos capítulo 2, tinha amigos que os levavam para perto do Senhor. Sabe, quer manter a sua cura emocional? Tenha pessoas ao seu lado que te levem para mais perto de Deus. É assim que nós vamos vencendo as nossas batalhas espirituais. Porque se você quer vencer as batalhas, tem que estar com soldados que estão no mesmo propósito. Porque se você tiver com soldado, que um quer lutar com Ceilândia, o outro com Taguatinga, o outro com Plano, você vai ficar sozinho. Então todo mundo precisa estar no mesmo propósito. Comece a selecionar suas amizades. Porque existe pessoas que só vêm para nos sugar. E muitas vezes o Senhor te separou para você passar 3 dias naquele encontro, recebendo mais dele. E se quando você voltou, você não vigiar com as amizades, você vai muitas vezes se encontrar como aquele homem do tanque de Betesda, sem nenhum amigo para te colocar para mais perto de Deus. Então nós precisamos ter amizades. Eu vi um negócio essa semana que eu fiquei refletindo. Falava assim:
se você anda com 5 idiotas, você vai ser o sexto. E é verdade. Eu sempre falo muito isso, né? Eu falo muito isso para a Esté, eu ensino isso muito para a Letícia. A Letícia sabe, eu pego no pé dela, eu falo, eu explico. Porque, amados, nós precisamos vigiar com o meio em que nós vivemos. Porque nós vamos compartilhar os mesmos pensamentos, nós vamos compartilhar as mesmas histórias. Isso não quer dizer que você só tem que andar com pessoas, né, espirituais e que sejam intelectuais. Não. Mas que nós possamos ser influências e não sermos influenciados. Que nós possamos saber aonde nós vamos investir a maioria do nosso tempo, para que a nossa cura, ela continue sendo cultivada dia após dia. Amém? Aleluias. Abra comigo em Isaías 53. Rapidinho, deixa eu só, que eu já ia pulando essa parte aqui. Lá em João, sobre o paralítico do tanque de Betesda, ele responde aquilo para o Senhor. Ele fala para o Senhor: olha, eu não tenho ninguém que pudesse me colocar. E o que nós, muitas vezes, precisamos fazer é afastar o espírito de comiseração do nosso lado. O espírito de coitadinhos. Porque quem aqui já recebeu cura do Senhor, dá um glória a Deus? Agora imagina o Senhor Jesus chegando para você e falar assim: olha, que coisas grandiosas que tem acontecido. E você começar: o Senhor me levou aquele dia para me curar, mas vira e volta, eu fico chorando de noite, eu fico assim. Não, amados, o Senhor entregou a cura. O Senhor entregou a cura, assim como Ele entregou para aquele homem. Se o Senhor fala assim: olha, você quer tal coisa, responda sim, não, mas afaste de você esse espírito de comiseração, porque isso vai atrair. A palavra do Senhor fala que na nossa língua tem o poder de gerar vida ou morte. E se nós abrirmos a nossa boca para nos vitimarmos, o Senhor Jesus só disse assim: amigo, tu quer ser curado? Mas eu não tenho, todo mundo passa na minha frente, eu não tenho um amigo. E aqui, no verso 8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu fiquei conversando hoje, né, lá em casa com o Ramon. Eu falei assim: amor, por que será que o Senhor Jesus mandou ele pegar aquele leito? Porque o Senhor Jesus poderia falar assim: bora, levanta e anda, está curado, não peques mais, só continua. Mas o Senhor fala o que para ele? Levanta, pega o teu leito. Porque, amados, como falou, ele estava enfermo há 38 anos, naquele leito, acamado. E quando o Senhor cura ele, o Senhor manda ele levar aquele leito, para que ele não viesse se esquecer de onde ele saiu. Para que ele pudesse ter lembranças, ele ia olhar para aquele leito, ele ia ter lembranças. Nossa, eu já sofri assim, mas hoje eu tenho uma cura e eu prossigo, mesmo com essas lembranças, mesmo com essa cicatriz. O Senhor me manda prosseguir, pegar o leito e andar. Pega a tua cama e vaza, vai embora, mas vai, caminha. Muitas vezes acontecem situações que vão ficar nas nossas memórias. Isso não quer dizer que você vai ter uma amnésia, não. Mas você vai lembrar, mas vai conseguir continuar, porque todas as vezes que você olhar, você vai saber de onde você veio, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor quer nos levar. Amém? Às vezes, amado, aquele leito ia servir para que ele pudesse ajudar outras pessoas que estavam ali, naquela mesma situação. Mas ele não precisava reviver toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sentimento de rejeição. Não precisava. Ele poderia falar daquilo que o Senhor fez na vida dele. É isso que o Senhor espera de nós. Quando o Senhor nos cura, é para que nós possamos ser cura na vida de outras pessoas. E às vezes é ruim, porque a gente sente a dor. Mas quando o Senhor nos cura, nós entendemos o real propósito. Amém? Vamos lá em Isaías 53. Glória a Deus. Verso 5. Aleluia. Amados, se necessário for, imprima esse versículo, Isaías 53, verso 5. Imprima ou escreva e coloque ele lá, na cabeceira da sua cama.
Porque parece que é quando a gente deita que as coisas querem acontecer. Então, quando você deitar, você vai todas as vezes meditar nisso aqui. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos o que, amados? Sarados. Pelas pisaduras do Senhor. Não é por mérito, mas foi porque o Senhor escolheu pagar todo esse preço por nós, para que eu e você pudéssemos ser sarados diante do Senhor. Existem pessoas que não conseguem identificar que estão doentes e que precisam de uma cura. Porque a cura, amados, ela traz libertação dos nossos pensamentos. Quem aqui lembra de dar tchau para a franga, dar um glória a Deus? Cultive isso na sua vida. Dê um tchau para essa franga. Não deixe com que os pensamentos ruins venham sobre a sua mente. Pensamentos negativos, de pessimismo, de dor. Porque a palavra do Senhor fala que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Aleluia, Senhor. Quero que você feche os seus olhos e você consiga se conectar com o Senhor. Falar para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Eu preciso de pessoas ao meu lado que me levem para mais perto de Ti. Senhor, eu preciso da Sua armadura, meu Deus. Eu preciso me revestir, Senhor, com a armadura de Deus, para que eu possa vencer a batalha espiritual.